Olá pessoal, vamos começar mais uma aula de Química comigo, professor Guilherme, e nessa aula de hoje nós faremos a correção da nossa segunda lista proposta para esse bimestre. Essa lista trazia questões que tratavam o assunto concentração expressa em porcentagem. Porcentagem massa-volume, porcentagem massa em massa e porcentagem volume-volume ou graus Gay-Lussac. Então, sem maiores enrolações, vamos nessa. Primeira questão falava o seguinte: as bebidas alcoólicas apresentam teor alcoólico em porcentagens diferentes. Um vinho de boa qualidade apresenta em seu rótulo a seguinte informação: teor alcoólico 12 graus Gay-Lussac, feito com uvas selecionadas, acondicionado em tonéis de carvalho. Tentando interpretar o significado da informação referente ao teor alcoólico, um garçom se informou com pessoas conhecedoras do assunto. Depois de compreender o significado da informação, ele escreveu na carta de vinhos do restaurante em que trabalhava que 12 graus Gay-Lussac significa. Então, essa questão 1, basicamente, você ia ter que lembrar do que significava, qual que é a definição desse símbolo aqui, ó, grau Gay-Lussac. Lembra que grau Gay-Lussac, vai passar um carro barulhento aí agora, peço que me perdoem, é a mesma coisa que porcentagem volume por volume. Então, se eu digo que uma bebida tem uma porcentagem volume ou tem graduação alcoólica igual a 12 graus Gay-Lussac ou qualquer valor, lembra, nós falamos isso na nossa última aula, onde nós falamos daquele assunto, na verdade na penúltima aula, porque a última aula foi sobre diluição, onde nós falamos da cachaça, da pinga e da cerveja. Então, vamos supor que você tem lá uma latinha de cerveja e lá no rótulo dela está escrito 5%. Ou 5 graus Gay-Lussac. Isso significa que se você tomar 100 ml desse material, 5 ml serão de álcool puro. Então, 5 ml é de álcool. Então, a porcentagem, ou o grau Gay-Lussac, vai te falar quanto de álcool que você tem para cada 100. Lembra disso, a porcentagem é para cada 100 ml nesse caso, porque é porcentagem em volume. Então, nesse caso, se é 12 graus Gay-Lussac, significa que se o cidadão ingerir 100 ml desse vinho, quanto que ele vai estar colocando para dentro de álcool? Exatamente, 12 ml. Para cada 100 ml dessa bebida que ele tomar, ele vai estar fazendo a ingestão de 12 ml do soluto de álcool. Nesse caso, esse álcool aqui é o etanol. Nesse caso, você deveria marcar a alternativa correta, a alternativa A. Então, são 12 ml, 12 mililitros de álcool em 100 ml de vinho. Então, tranquilinho. Lembra sempre, grau Gay-Lussac é o mesmo que porcentagem volume-volume. E qualquer porcentagem está te dando o quê? Quanto daquele soluto que você vai ter em 100 ml ou 100 gramas daquela solução. E aí você vai saber se é 100 ml ou 100 gramas, a depender do tipo de porcentagem que você estiver trabalhando. Espero que tenha ficado clara essa questão. Vamos para a questão número 2. O formol é uma solução aquosa de metanal. Essa aqui seria a fórmula condensada dele. A 40% em massa. Então, aqui já temos uma informação importante. 40% em massa significa que eu tenho 40 gramas desse soluto de formol para cada 100 gramas de solução. E possui densidade igual a 0,92. Então, ele diz para a gente aqui que a densidade da solução é 0,92 gramas por mililitros. Essa solução apresenta. Então, com a informação da densidade, com a porcentagem de massa, a gente vai ter que ir testando cada item desse aqui para poder chegarmos na alternativa correta. Então, vamos lá. Aqui ele está dizendo que eu teria, sob essas condições, uma porcentagem de massa igual a 40% e uma densidade igual a 0,92, que eu teria 920 gramas de metanal em 1 litro de água. Será que isso está certo? Será que isso está errado? Bom, provavelmente isso aí vai estar errado. A primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a densidade. Na verdade, calcular a massa que 1 litro dessa solução teria. Se a gente calcular a massa que 1 litro dessa solução teria, vai ficar mais claro para a gente. Vamos lá. Ó. A densidade é a massa dividido pelo volume. Vou passar para o lado de cá para poder termos um pouco mais de espaço. Deixa eu chegar para cá. Então, vamos lá. A densidade é igual a massa dividida pelo volume. A densidade desse material é 0,92. Então, 0,92 vai ser igual a massa dividido pelo volume. A gente quer saber o volume de 1 litro de solução. Então, 1.000 ml. Multiplicando cruzado, teremos que a massa da solução vai ser igual a 0,92 vezes 1.000 é igual a 920 gramas. Então, observe que 1 litro dessa solução, que é o que a gente está avaliando aqui, 1 litro dessa solução já tem
920 gramas. Então, eu não vou ter 920 gramas do meu soluto, no caso de metanol, em 1 litro de água. 1 litro total dessa solução que vai ter essa massa aqui. Então, esse item está errado, porque esse valor de massa é soluto mais solvente, e não só do soluto, nesse caso que é o metanol, por isso que está errado. Letra B, 40 gramas de metanol em 100 ml de água. Bom, nós sabemos aqui que eu tenho 40 gramas de metanol em 100 gramas de solução. E aí você teria que lembrar aqui que a massa da solução é a massa do soluto mais a massa do solvente. Então, se é 40 gramas de soluto em 100 de solução, nós vamos ter quanto de solvente aqui? 60 gramas. Então, são 60 gramas de água mais 40 gramas de metanol para eu ter uma solução de 100 gramas. Então, eu não vou ter 40 gramas de metanol em 100 ml de água. Então, se eu tenho 60 gramas de água, é a mesma coisa que 60 ml de água. Então, eu tenho, para essa porcentagem ser válida, que ter 40 gramas de metanol, do meu soluto, em 60 ml de água, e não em 100 ml de água, como está dizendo aqui. Então, o item B também está errado por isso. Letra C, 4 gramas de metanol em 920 gramas de solução. Isso aqui já está completamente errado, né? De cara, você já percebe que esse pouquinho de soluto, nesse tanto de solução, para uma porcentagem igual a 40%, isso aí está completamente errado, não precisa nem de fazer conta. Bom, e aí chegamos à letra D, que ele diz que 4 gramas de metanol em 10 gramas de solução. A gente vai até usar esses dados que já estão aqui. Então, basicamente, é o seguinte. Ele não está falando para a gente que a porcentagem é 40% em massa? E isso significa que eu tenho, para cada 100 gramas de solução, 40 gramas de metanol? Ora, então se eu tiver apenas 10 gramas de solução, quanto que eu teria de metanol? X. Então, é só fazer a regrinha de 3. Multiplicando cruzado, X vai ser igual a 40 vezes 10 dividido por 100. Isso vai ser igual exatamente a 4 gramas. Então, a alternativa correta que você deveria marcar seria a alternativa D, 4 gramas de metanol em 10 gramas de solução. 4 gramas de metanol em 10 gramas de solução. 40 vezes 10 dividido por 100 é igual a 4 gramas. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Vamos para a questão número 3. Se em 200 ml de água forem adicionadas 29 gramas de bicarbonato de sódio puro, quase que não sai, hein? Qual será a concentração expressa em porcentagem massa-massa? Então, ele quer saber qual que é a porcentagem massa, ou quantos graus em NPM estaria essa solução. Lembra que em NPM é a mesma coisa que porcentagem em massa. Bom, então aqui é só nós fazermos uma regrinha de 3, mas aqui a gente tem que lembrar o seguinte. A primeira coisa que a gente tem que calcular de tudo é a massa da solução. Então, a massa da solução é igual à massa do soluto, que é 29 gramas, mais a massa do solvente, que é a água, que seria 200 gramas. Então, essa solução ela vai ter uma massa total igual a 229 gramas. Isso aqui é a massa total de quem? Da solução. Agora que eu tenho a massa da solução, é só fazer a regrinha de 3. Lembra que se ele está pedindo a porcentagem massa, galera, a porcentagem massa é quanto que eu teria de soluto se eu tivesse uma amostra de 100 ml, ou no caso aqui é porcentagem massa de 100 gramas dessa solução. O que nós sabemos? Nós sabemos que eu tenho 29 gramas do meu soluto para cada 229 gramas de solução. Então, quanto que eu teria do meu soluto se eu tivesse 100 gramas de solução? Porque ele está pedindo a porcentagem é para 100. Então, resolvendo essa regra de 3, vai ficar x, que é igual a 29 vezes 100 dividido por 229. Aqui eu já estou fazendo direto. Ia ficar 229 vezes x, eu já passei o 229 dividindo. Passando uma moto aí, peço que me perdoem. Não vou fazer edição nessa aula. X é igual a, resolvendo isso aqui, isso vai dar um valor igual a aproximadamente 12,6% m/m. Logo, a alternativa correta que você marcaria é a alternativa C, 12,6%. Uma nota de rodapé, uma nota de boa prática é o seguinte. Porcentagem em massa, eu ensinei a vocês nas aulas anteriores que é a mesma coisa que graus IN PM. E essa porcentagem em massa ela também pode ser encontrada nos livros didáticos, escrita dessa forma, porcentagem peso barra peso. Ok? Então, se você encontrar dessa maneira lá, também está correto. Por que eu não gosto de representar assim? Porque nós sabemos que o peso tem uma definição diferente de massa.
E aqui nós estamos representando a porcentagem não em peso, e sim em massa. Por isso que essa forma de representar não é muito bacana, né? O peso tem uma outra definição, diferente da definição de massa. Então, por isso que é mais conveniente você utilizar essa maneira aqui. Tá bom? Então, essa aí é só uma nota de rodapé para que vocês, caso estejam estudando ou peguem algum material, alguma questão que esteja porcentagem P/P, saibam que é a mesma coisa. Vamos para a questão número 4, que diz o seguinte: em um certo recipiente contendo etanol usado para fazer a higienização das mãos, existe 800 ml desse líquido onde sua concentração é 85 graus GL, aqui por cento GL. Então aqui está errado, né? Então deveria ser graus GL, mas não vai influenciar em nada. Qual a quantidade de etanol puro existe nesse volume de solução? Então aqui novamente nós temos que fazer a regrinha de 3. Se ele está falando que é 85 graus GL ou 85% volume, nós sabemos que eu vou ter 85 ml de etanol para quanto de solução? Para cada 100 ml. Lembra que isso aqui é a mesma coisa que porcentagem V/V. Agora, ele está querendo saber quanto que eu teria de álcool puro, de etanol puro, considerando todo o volume que tem dentro do recipiente. O recipiente, então, está com 800 ml de solução. Então, se eu tiver 800 ml de solução, quanto que eu vou ter de álcool puro nessa solução? Resolvendo a regra de 3, fazendo direto, fica 85 vezes 800 dividido por 100. Isso aqui vai dar 680 mililitros de etanol puro. Então, essa aí é a resposta dessa questão. Você deveria marcar a alternativa A, 680 mililitros de etanol puro. Vamos para a última questão, a questão 5. Se você assistiu todas as aulas que eu postei, a penúltima aula, então, trazia para a gente a resposta direta dessa questão. Nem precisava de você fazer continha. Na nossa penúltima aula lá, a gente resolve, na forma de exemplo, essa questão. Mas para quem não assistiu, vamos resolver. Para quem deixou para vir aqui, vamos resolver essa questão mesmo assim, por desencargo de consciência, para desencargo de consciência. 2 amigos foram a uma festa e resolveram beber um pouco. Um deles toma apenas cachaça e o outro toma apenas cerveja. A cachaça disponível na festa apresenta um teor alcoólico igual a 42% em volume e cada garrafa contém um volume de 700 ml desta bebida. Já a cerveja disponível apresenta teor alcoólico de 5%, ou 5% volume, ou 5 graus Gay Lussac, e cada latinha tem volume igual a 330 ml. Se o amigo que toma apenas cachaça ingerir, ao longo da festa, uma garrafa toda dessa solução, quantas latinhas de cerveja aproximadamente o outro amigo deveria ingerir para igualar a quantidade de álcool ingerida pelo seu amigo que tomou a cachaça? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir quanto de etanol que eu tenho em uma garrafa dessa cachaça aí. Como é que a gente faz isso? Usando a definição da porcentagem. Então, eu sei que se o cara tomar, como é 42%, se o cara tomar 100 ml de cachaça, quanto que vai ser de álcool puro? 42 ml serão de álcool puro. Então, se ele tomar a garrafa toda, que é 700 ml, quanto que ele vai estar ingerindo de álcool puro? X. Então, vai ficar 700 vezes 42, fazendo direto, dividido por 100. Essa continha aí vai dar 294 ml de álcool puro. Isso é a quantidade de etanol que um cidadão vai ingerir. Qualquer cidadão ingere se ele tomar uma garrafa toda de cachaça, se a cachaça tiver essa quantidade de álcool, for essa a concentração de álcool nessa bebida alcoólica. O segundo passo é a gente descobrir quanto de álcool que tem uma latinha de cerveja. Então, isso aqui é para uma garrafa. Então, agora vamos descobrir aqui quanto que tem de álcool se o cara tomar uma única latinha de cerveja. Então, eu já sei que para cada 100 ml de cerveja que o cara ingerir, como a quantidade de álcool na cerveja é de 5%, 5 ml, muito bem, é de álcool puro. Uma latinha tem 330 mililitros de volume total. Então, quanto de álcool que o cidadão vai ingerir se ele tomar uma única latinha? Então, vai ficar X, que é igual a 330 vezes 5 dividido por 100. Então, X vai ser igual a aproximadamente 16,5 mililitros de álcool puro que uma única latinha tem. Então, uma garrafa tem esse tanto aqui e uma latinha, uma lata, tem essa quantidade de etanol aqui. Ó. Então, agora, para a gente completar isso aqui, é só fazer a regra de 3. Ó. Se uma lata de cerveja vai ter a quantidade de álcool
igual a 16,5 ml, quantas latas que o cidadão tem que ingerir para que a quantidade de álcool seja igual a que tem em uma garrafa de cachaça, que é igual a 294 ml. X. Então agora é só multiplicar cruzado. Então X vai ser igual, fazendo direto, 294 dividido por 16,5. Isso vai dar igual a 17,8, aproximadamente 18 latas de cerveja. Logo, a alternativa que você deveria marcar seria a alternativa E. Letra E, 18 latinhas aproximadamente para igualar a quantidade de álcool que o outro amigo dele está ingerindo ao tomar uma garrafa de cachaça. Lembrando que essa questão ela está explicadinha também na nossa penúltima aula, onde eu mostrei para vocês como interpretar os valores dos rótulos das bebidas alcoólicas. Quem tiver ficado com alguma dúvida pode acessar a nossa penúltima aula sobre esse assunto. Bom, espero que tenha ficado claro a resolução das questões. Qualquer dúvida que tenha ficado, assista às aulas que estão na sequência para vocês, foram postadas na plataforma, bem como assista essa correção quantas vezes forem necessárias. Espero que não tenha restado dúvida. Assista quantas vezes for possível essa aula e até a nossa próxima aula.